Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Jamie Ekdala e hoje trago uma nova rúbrica: Dicas do Inglês. Nessa rúbrica darei dicas e curiosidades sobre a língua inglesa. E hoje decidi me focar num ponto muito importante: erros comuns da língua inglesa. Durante essa rúbrica focaremos nesse ponto, erros comuns, porque pessoas que estudam língua inglesa, pessoas que começaram agora, os beginners, os avançados, têm tendência de cometer geralmente erros, principalmente quando aprendem língua num país onde a língua oficial não é o inglês. Vamos nos focar em erros que as pessoas cometem ao escrever e ao falar, principalmente ao falar a língua inglesa. Vamos começar com o uso das palavras a e n. São artigos indefinidos. Vamos ver primeiramente o uso errado e depois o uso certo. Vamos começar. I have an yellow car. Essa forma é errada. Disse I have a yellow car. O artigo n é usado antes de palavras que começam com uma vogal. Por exemplo, egg, que é ovo, ou apple, maçã. Ou de palavras que têm um som de ditongo. Por exemplo, idea, que é ideia, ou icon, que é ícone, em inglês. E a é usado quando uma palavra começa com uma consoante. Por exemplo, car ou house. Ou quando começa com uma semivogal. Por exemplo, yellow ou university. Yellow é amarelo, university é universidade. Vamos ver uma lista de exemplos com essas palavras an e a forma uso certo. John is an honest guy. John is an honest guy. John é um cara legal, ou o John é um cara honesto. I have an idea. I have an idea. Eu tenho uma ideia. Claire is a university student. Claire is a university student. A Claire é uma estudante universitária. I'd like to go on a one-year holiday. I'd like to go on a one-year holiday. Eu gostaria de tirar férias de um ano. Vamos ver também o uso de uma outra palavra, used to, que é acostumar-se a, ou acostumado a. Muitos dizem I am used to get up early. Isso é errado. Disse I am used to getting up early. I am used to getting up early. Erradamente dizem do your work without speak. Do your work without speak. Mas o certo é do your work without speaking. Depois da palavra without temos que usar o ing form ou o gerúndio, né? Então, a forma correta é do your work without speaking. Faça seu trabalho sem falar. Temos ainda o verbo can, que é poder, né? Erradamente dizem he can't to cook ou he cannot to cook. O certo é he cannot cook. Ele não pode cozinhar. He cannot cook. Ele não pode cozinhar. O padrão correto é can do something, sem a partícula to. Ainda, com o verbo can, temos a frase errada. Can you tell me where does she live? Can you tell me where does she live? O correto é can you tell me where she lives? Can you tell me where she lives? Em caso de frases constituídas por duas ou mais orações em inglês, apenas a primeira oração fica na forma interrogativa. Por exemplo, do you know where he studies? Do you know where he studies? Você sabe onde ele estuda? Can you tell me how I can get to the bus station? Can you tell me how I can get to the bus station? Você pode me dizer como é que eu posso chegar até a estação de autocarro? A palavra big significa grande. Erradamente dizem Bob's house is more big than mine. O certo é Bob's house is bigger than mine. A forma comparativa da palavra big é bigger. Então, quando vai comparar dois substantivos, tem que usar bigger, a forma comparativa. Adjetivos ou advérbios curtos em inglês são geralmente acrescidos de ER para formar o comparativo de superioridade. Veja alguns exemplos. Doug is taller than Steve. Doug is taller than Steve. Ou seja, o Doug é mais alto que o Steve.
She looks healthier since she lost weight. Ela parece mais saudável desde que perdeu peso. Beautiful significa lindo. Erradamente dizem: This film is beautiful. O correto é: This film is interesting. This film is good. This film is great. O adjetivo beautiful é geralmente usado para aparências visuais. She is beautiful. Ela é linda. The garden looks beautiful. O jardim está lindo. The garden looks beautiful. O jardim está lindo. Balance. Balance significa equilíbrio. Erradamente dizem: I need a balance to weight this package. I need a balance to weight this package. O certo é: I need a scale to weight this package. I need a scale to weight this package. Eu preciso de uma balança para pesar esse pacote. A palavra balance em inglês significa equilíbrio. Quando nos referimos à balança para pesar, geralmente usamos a palavra scale, que significa balança. Age. Age significa idade ou era. Nos exemplos a seguir vamos ver com o significado de idade. Erradamente dizem: She has the same age as my mother. O certo é: She is the same age as my mother. She is the same age as my mother. Ou seja, ela tem a mesma idade que a minha mãe. O verbo que se usa em orações relacionadas à idade em inglês é be e não have. Vejamos alguns exemplos. What is your age? What is your age? Qual é a sua idade? How old is Barbara? Qual é a idade da Bárbara? Ou quantos anos tem Bárbara? Geralmente em português, para falar idade, usamos o verbo ter. Por exemplo, eu tenho 19 anos. Mas em inglês, não. To be ou have, como vimos anteriormente, né? Então, I am 19 years old. Eu tenho 19 anos de idade. Academy significa sociedades de pessoas cultas. Erradamente dizem: I go to the academy 3 times a week. O certo é: I go to the gym 3 times a week. I go to the gym 3 times a week. Eu vou ao ginásio 3 vezes por semana. Ou também: I go to the fitness center 3 times a week. I go to the fitness center 3 times a week. Como já vimos anteriormente, a palavra academy significa sociedades de pessoas cultas. Por exemplo, Academy of Arts, Academia de Artes. E, para terminar, temos a palavra abroad, que significa exterior ou no exterior. Erradamente dizem: I plan to go to abroad next year. O certo é: I plan to go abroad next year, que é: eu planejo ir no exterior próximo ano. O padrão é sempre study, travel, work, etc. Mas houve a palavra abroad, sem a partícula to. Vejamos alguns exemplos. I am studying abroad. I am studying abroad. Eu estudo no exterior. He works abroad. He works abroad. Ele trabalha no exterior. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Quais das palavras que vimos hoje já usou erradamente a falar em inglês? Deixe nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa um like no vídeo para ajudar o canal a crescer. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Foi. Até a próxima.